Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 3 de agosto, aqui na Espanha, 11 horas e 48 minutos. No Brasil, 6h48 da manhã. Gente, a BTC nessa madrugada deu mais um beijinho na mediana do canal de Keltner. A gente fez a mínima em 22.681. Vocês vejam que a gente travou exatamente na mediana do canal de Keltner. A BTC ora transita por cima do canal, ora pela banda superior. A mediana está servindo como um poderosíssimo suporte, mas o prognóstico é muito positivo. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue estreitando. Já já a gente vai criar uma bela nuvem esverdeada. A linha inferior da nuvem de Shimoku está promovendo o transpasse contra a linha inferior da nuvem, ou seja, está incursionando para dentro da nuvem. Agora, nesse candle, a gente está presenciando ao vivo a incursão da última linha do canal de Keltner para dentro da nuvem. A superior já tinha feito isso, a mediana está ali no centro gravitacional da nuvem e agora a linha inferior entrou para a nuvem. Essa emborcadura das três linhas do canal de Keltner contra a nuvem de Shimoku é um claro sinal de reversão de tendência. Olha, a última vez que isso aqui aconteceu com esse nível de agressividade, a gente presenciou a catapultada da BTC até o all-time high em 69 mil. Então essa emborcadura aqui das três linhas contra a nuvem é um forte indicativo de reversão de tendência. Na nossa banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente segue travado ali na linha d'água. Eu deixei a linha d'água aqui ostensivamente indicada com essa linha amarela. A linha d'água, gente, é o patamar de virada de uma VWAP. Então a linha d'água do dia é o patamar de virada da VWAP diária. A linha d'água do mês é o patamar de virada da VWAP mensal. Então vocês vejam que o patamar de virada da VWAP aconteceu na madrugada de 31 de julho para 1º de agosto, ficou ali em 23.400. É ali que a gente está enfrentando essa dificuldade de cruzamento de baixo para cima. A gente consegue visualizar essa dificuldade aqui no gráfico das VWAPs. Se a gente diminuir o time frame, vamos botar aqui para 4 horas, vocês vejam que a gente está exatamente namorando aqui e tentando se livrar. O corpo real aqui do candle no 4 horas está tentando se livrar da VWAP mensal, que até o próximo domingo se confunde com a VWAP semanal. As duas linhas lilás e amarela, na verdade, estão coincidindo. Elas só vão se separar na madrugada de domingo para segunda, em que a nova linha d'água da VWAP semanal vai inaugurar um outro caminho para a VWAP semanal e a mensal vai ficar separada. Mas o prognóstico é muito positivo, justamente porque as VWAPs semanal e mensal estão emboladas, é que a gente acaba ficando aprisionado na força gravitacional imposta por esse patamar da linha d'água em 23.400. Então a gente tenta se afastar, volta para a VWAP mensal. Tenta subir um pouco, volta para a VWAP mensal. A gente deve estar desenhando aqui uma subfigura triangular que muito provavelmente vai explodir em direção à VWAP anual, que está ali um pouco acima de 30 mil dólares. No intraday, a BTC está linda, academicamente respeitando a literatura acadêmica, vamos colocar assim, academicamente perfeita. Ela está agora, nesse momento, estressando a upper. Já já ela vai voltar para a VWAP e a gente vai dar os sinais na sala de sinais. Ontem fecharam com incrível rapidez os 4 sinais ofertados. Ela está literalmente respeitando essa régua aqui. Desde 31 de julho a gente está literalmente desenhando uma régua, respeitando a banda. No nosso gráfico semanal, aqui é o gráfico de Renko, né? Vocês vejam que no gráfico de Renko, esse gráfico é atemporal. O desenho de um box desse pode demorar 1 segundo, como pode demorar 15 anos. Ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, e sim com a variação do preço. Vocês vejam que a gente está a um box de startar aqui o nosso panic buy, né? O FOMO. É o medo de ficar de fora. E quando a gente starta esse indicador, essa seta aqui, vem uma sequência de boxes no sentido da seta. No caso, a gente está a um box de startar o nosso indicador de pernada impulsiva. Isso vale também para a pernada corretiva. Mas enfim, vamos para o gráfico semanal, que está desenhando um belíssimo candle comprador aqui no Hacking Nash. Isso é outro indício fortíssimo de reversão de tendência. A gente não desenhava um candle comprador no semanal desde a semana que se iniciou em 11 de abril.
Ou seja, era óbvio que a BTC não ia ficar muito tempo fora do centro gravitacional, desse setor mais espesso na nebulosidade esverdeada. Então o prognóstico é muito positivo no semanal. No mensal, no Heikin Nash, a gente está fortemente engolfado pelo corpo real do candle anterior. Isso é outro sinal forte de reversão de tendência. Gente, na seara dos fatos, o volume de opções de Ether supera o BTC com a proximidade da fusão dos dois consensos. Os devs da Ethereum divulgaram a data para a fusão da Beacon Chain, que é o consenso à base de Proof of Stake, com a rede atual à base de Proof of Work. E isso está alimentando um frenesi no mercado de opções de cripto. E o Michael Saylor se afasta da condição de CEO da MicroStrategy, uma gigante do mercado financeiro tradicional, para se concentrar em BTC. O atual CEO da MicroStrategy em breve se tornará presidente executivo da companhia para se concentrar melhor na sua estratégia cripto. Michael Saylor é um Bitcoiner inveterado e é normal que ele tome esse novo rumo, já que ele praticamente passa o dia inteiro tweetando, só falando de cripto e BTC. E, gente, houve um hackeamento massivo nas carteiras conectadas a navegadores e que custodiavam Solana. As carteiras que envolvidas nessa vulnerabilidade foram a Trust Wallet, a Phantom e a Slope. Lembrando, gente, que essas carteiras conectadas a navegadores são as mais perigosas. Apesar de muitas delas gozarem de código aberto e tudo, o fato é que eu não recomendo que vocês usem uma DEX Wallet, ou seja, uma carteira de autocustódia, onde a gente detém a chave privada, em que a private key, em que a chave privada se encontre no mesmo dispositivo em que a gente está navegando. Eu, por exemplo, eu tenho uma série de DeFis aqui que eu entro toda hora. O Mega Cryptopolis, que é um DeFi Games. Eu entro na Pool Party Finance. Mas a conexão da minha DEX Wallet é feita através do Nano Ledger. Ou seja, a Private Key está fora do dispositivo em que eu estou navegando. Então, essas carteiras conectadas a navegadores, o MetaMask é um deles, a gente tem que deixar um volume ali do dia a dia, justamente porque, como são carteiras conectadas a navegadores, essa vulnerabilidade, uma eventual vulnerabilidade, no caso, fica mais sensível a hacks. Agora, o volume do nosso patrimônio cripto expressivo tem que estar custodiado dentro de um wallet, de uma DEX Wallet de autocustódia, onde a nossa chave privada esteja albergada num dispositivo fora daquele em que a gente está navegando. Então, pode ser um JSON file, pode ser... Um JSON file é um arquivo criptografado em que normalmente o mais seguro é salvá-lo num HD externo, enfim, num pendrive, mas nunca deixar o arquivo onde a Private Key se encontra dentro do dispositivo onde a gente está navegando. E isso acontece com o MetaMask, com a TronLink, com a Trust Wallet, enfim. Fica esse registro. Eu acho muito arriscado. A gente tem vários cursos aqui no canal explicando como a gente faz essa custódia de forma segura. E na seara geopolítica, a Pelosi prometeu que os Estados Unidos não abandonarão Taiwan diante das ameaças da China. Parece que a China já iniciou os embargos de vários produtos, tanto de exportação quanto de importação contra Taiwan, né? Enfim, parece que Taiwan já não consegue mais importar uma série de insumos. Vai ficar complicado o negócio por lá. E o chanceler alemão, o Scholz, culpa a Rússia pelo desastre na turbina do gasoduto Nord Stream 1. Um imbróglio criado pelo Kremlin no sentido de mandar a turbina para o Canadá, sabendo que quando a turbina retornasse em direção ao leste europeu, enfrentaria toda uma série de embargos impostos contra a Rússia. E a turbina acabou voltando com um monte de peça faltando, e agora o Nord Stream 1 tá com
menos de 20% do escoamento de gás natural, que seria diante da capacidade regular dele. Ou seja, é uma bizarrice que o inverno europeu vá se aproximando e o Nord Stream 1 esteja a menos de meia boca, 20% da capacidade. Já estão falando até em lenha para salvar os alemães nesse inverno. É a Alemanha voltando para o século XIX. E o Banco Central Europeu está comprando uma tonelada de títulos do governo italiano e vendendo títulos do governo alemão para fazer essa operação. É uma bizarrice. Alguns analistas estão começando a desconfiar que isso tudo vai explodir. O esquema Ponzi em que se transformou a zona do euro pode não sobreviver a essa guerra do Putin. Vamos ver como isso tudo vai se desdobrar. É uma bizarrice que está acontecendo dentro da macroeconomia da União Europeia. Mas, enfim, a Espanha também está numa situação muito delicada em termos de endividamento. A Itália já deve mais do que o PIB, 1,5% do próprio PIB. Ou seja, isso tudo vai ruir. Só tem duas soluções: ou acaba com a União Europeia ou a Europa explode numa guerra. As duas possibilidades estão na mesa. Enfim, gente, a BTC, diante desse colapso financeiro, geopolítico, hecatômbico, nuclear, Mad Max, segue resiliente, avançando em direção ao nosso próximo alvo, que é essa camada congestional aqui entre 28 e 31 mil dólares. Se ela conseguir bater aqui, provavelmente vai formar um pullback, que seria uma subonda 1. E aí depois a gente vai buscar numa subonda 3 essa série de suportes aqui testados que vão se comportar como uma futura resistência no patamar entre 37, podendo bater até 40, 41 mil dólares. Tá bom, pessoal? O gráfico da BTC, de um modo geral, tá muito bonito. Essa emborcadura das 3 linhas do canal contra a nuvem é uma belezura. Daria até para fazer um quadro, tá bom? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.